Me dê um feedback aí, Débora, Bruno. Tá tudo certo agora? Agora o Tá tudo retorno certo? agora melhorou, ó. Cássio Melhorou? o Cássio falou que tá bom, a Débora melhorou. Então, dá para ouvir minha voz perfeita? dá. Então pronto, vamos lá. Isso, vamos lá. Eu queria inicialmente apresentar o Bruno, né? Eu sei que o Bruno já é conhecido, mas talvez tenhamos colegas entrando pela primeira vez, né? E é importante a gente colocar aqui. Vou fazer uma cola, porque o Bruno tem um vasto currículo aqui acadêmico, e isso é muito bom para a nossa profissão, né? O Bruno ele é graduado em Ciências Contábeis e é também geógrafo, né? Ele é pós-graduado... Tô tentando terminar ainda, eu tô na metade do curso ainda. Ah, tá. Mas você vai tirar de letra isso aí. Geografia, eu gosto muito da geografia, eu acho uma área muito interessante. Eu passo isso para os meus filhos também, né? A gente brinca com eles com questão de cidades, de clima, então eu acho uma área muito interessante. Eu estudei demografia também, que eu fiz o curso de estatística. Geografia então urbana, né? Geografia urbana é muito complexa, né? E ajuda a outras áreas a responder os problemas mais complexos. Fundamental para a gente, porque nós temos um país mal organizado, né? Assim, mal construído, né? Foi sendo feito sem grandes planejamentos. Então, a geografia é importante. O Bruno também é pós-graduado em gestão pública e gestão financeira, 2 pós-graduações, e é também mestre em gestão pública, né? Pela Universidade Federal da Paraíba. E o Bruno é auditor-chefe do IFE Paraíba, né? Isso. E até aproveitar, nós somos conterrâneos, apesar de eu estar no Paraná, eu sou nordestino, sou da Bahia, né? Eita, baiano é bom demais, meu irmão. Tenho muitos amigos baianos e assim, eu sou suspeito em falar da Bahia. E creio que temos muitos colegas aqui também. E aproveitar para te desejar um feliz dia do nordestino hoje, né? A todos os colegas nossos nordestinos que também estão aqui pelo Brasil, espalhado afora, né? E que hoje nem sabia, fiquei sabendo pelo rádio pela manhã. Então, parabéns para nós todos aí. Então, vou deixar parabéns ao Nordeste. Vou deixar o Bruno aqui conduzir, dando entrada aqui a tudo que ele tem para falar, que eu tenho certeza que muito do que o Bruno vai colocar aqui, a gente vai conseguir colocar em prática, ou pelo menos vislumbrar aquilo que nós devemos... aquilo que nós devemos até nos revisitar, né, enquanto auditores, enquanto servidores públicos, para a condução das nossas atividades. Luiz, primeiramente agradecer aí pela tua qualificação aí no sentido do meu currículo. Agora fica tanto quanto uma responsabilidade maior agora em conduzir. E queria fazer algumas considerações iniciais. Primeiramente, agradecer a oportunidade que me foi dada para falar de um tema bastante caro, né? Bastante, assim, que eu tenho relevância, eu tenho muita consideração com o tema da auditoria baseada em riscos. E dizer também que é uma extrema oportunidade a gente poder falar um pouquinho da nossa experiência enquanto unidade. Nós temos hoje uma unidade bastante habilitada e a gente discute muito e as coisas têm se evoluído assim de forma incomensurável. E eu acho que tudo isso reflete a unidade, os esforços. Isso aqui não seria possível se a gente não tivesse feito no conjunto da obra. Então, agradecer também a unidade de auditoria do IFPB, a todos os auditores, que a gente tem excelentes auditores. Quando tiver a oportunidade de vocês virem para cá para conhecê-los, eles são, assim, eu sou até suspeito em falar. E, além disso, eu queria agradecer na figura da presidente, Débora, pela oportunidade que foi me dado, né? Também a toda a equipe na UNAMEC, assim, eu não vou falar todos os nomes também para não pecar pela ausência de algum deles, mas toda a equipe UNAMEC que fizeram um trabalho belíssimo, né, de esforços para que essas lives acontecessem. Então eu gostaria de deixar meu profundo agradecimento a todos e na figura da presidente e da UNAMEC, que só tem crescido nos debates quanto no campo da auditoria interna governamental. E ainda assim, por último, não menos importante, te agradecer também, Luiz, em estar dividindo esse tema. É um momento muito feliz, né, a gente poder se encontrar novamente, mesmo estando distante. A gente se encontra às vezes no evento da UNAMEC, do FUNAI, uma carreira, e relativamente a gente não tem a oportunidade às vezes de conversar, e ainda mais agora com o momento pandêmico.
Então, assim, fico muito feliz em poder dividir esse tema contigo aí também, e obrigado aí pelas credenciais iniciais. Tá bom. E aí eu queria já introduzir, se você me permite. Sim, Pode claro. ser? Pode. Podemos? Vamos. Então, feitas as considerações iniciais, eu vou trazer duas ideias assim, bem generalísticas, que vai ter tudo a ver com o tema, tá? Eu costumo dizer o seguinte: se você não entende o risco de auditoria, isso não significa que deva rejeitá-lo. Você pode não entender sobre esse risco de auditoria e mesmo assim usufruir dos benefícios. O que eu quero dizer com isso é uma frase, uma ideia que é justamente que tem tudo a ver com a auditoria baseada em risco. Então, o risco de auditoria hoje, muitas vezes as unidades estão expostas a um nível incomensurável de risco, né? Muitas vezes de forma assim, bastante ingênua, não racionaliza o seu risco de auditoria e às vezes ela pode estar levando goleada frente aos riscos de auditoria. E aí a gente vai entrar nos tópicos, falar um pouquinho o que é auditoria baseada em risco, de fato, né, e de direito, mas de qualquer forma eu queria deixar essa ideia geral, que tem tudo a ver sobre o risco de auditoria. E aí quando a gente fica exposto a um nível incomensurável de risco, a gente não consegue agregar valor para a instituição. Então, o papel da auditoria interna governamental atualmente é justamente romper esse paradigma, né, que a gente pode chamar assim, que é da auditoria tradicional para uma auditoria baseada, de fato, em risco, né? E a gente sabe que existe aquele modelo de cima para baixo, que a gente vai falar um pouquinho, bem como também de baixo para cima. Então, é possível adotar qualquer um dos modelos de auditoria baseada em risco. Então, eu queria, no primeiro momento, desenvolver as ideias. Primeiro, para falar o seguinte: o que é uma auditoria baseada em risco? Numa síntese bem apertada, seria o conjunto de processos de auditoria que são voltados aos princípios de gerenciamento de riscos. Então, falar auditoria baseada em risco é pensar no risco da instituição e no risco da própria auditoria. Então, ou seja, com tudo isso, é possível a gente ter uma auditoria baseada em risco, porque a gente está falando desde do processo que a gente conhece de planejamento, da execução, também da comunicação dos resultados, que é a relatoria, bem como também o monitoramento. Então, fazer uma auditoria baseada em risco, inicialmente, é nessa concepção dos processos voltado ao próprio gerenciamento de risco institucional. E assim por dizer, a própria governança pública, né, tão em voga nas discussões de 2017 para cá. Então, com parte da governança, é uma ferramenta que precisa ser melhorada a instituição, e a auditoria tem muito a agregar, né, porque tem muito contato com diversos temas dentro da instituição, diversos setores, e aí a gente pode sim melhorar o gerenciamento de risco e deve. Não na forma de cogestão, lá fazer, mas de forma de induzir o melhoramento do gerenciamento de risco. E aí, por fim, a gente consegue agregar valor para a instituição. A gente vai estar fazendo os trabalhos de fato para o que realmente importa para a instituição, e não mais aquela ideia que era o controle pelo controle. Agora o controle não, está voltado para os resultados, que aí é uma discussão na seara da administração pública, que a gente chama da nova gestão pública, né? Então a gente está nesse modelo, engatinhando ainda, né? Muito ainda, embora estejamos presos na burocracia ainda, ainda com práticas patrimonialistas que, de fato, devem ser espancadas em sua grande maioria, não tem para que ocorrer isso, e um órgão de controle interno de governança, que é a própria auditoria, então ela deve promover essa melhoria. Então é muito bacana a gente entender o que é auditoria baseada em risco. Nada mais é do que esse processo voltado para o gerenciamento de risco de modo institucional. E aí vem, né, muitas vezes vem a pergunta, né, o quê? Tá bom, eu já sei o que é auditoria baseada em risco, mas como faz? Pode, de repente, saltar essa pergunta, né? Então, os primeiros problemas, ou a gente pode chamar assim, como os principais problemas quanto à implementação de uma auditoria baseada em risco, o primeiro dela que salta com muita frequência, não só nas evidências científicas e técnicas, é a baixa maturidade do gerenciamento de risco de modo institucional. Então, a gente acaba percebendo que isso é recorrente
em todas as unidades de auditoria interna, quando a gente fala, é claro, da administração indireta, mais focalizado nas IFES, né? Tanto IF quanto o F. E aí pode dar essa aparência de problema, mas para todo problema existe uma solução. E qual é que seria a solução? Eu já quero falar da solução também. Já justamente promover consultorias de forma específica. Então, a auditoria, ela deve, claro, ser provocada pela alta administração, né, é interesse da alta administração em promover melhorias no gerenciamento de risco, e isso acaba sendo um bom produto para a auditoria para induzir e promover esse melhoramento quanto à questão do gerenciamento de risco. E a gente está falando pela régua do TCU, que a gente tem hoje, uma grande régua, que é aquele escala de 0, 1, 2, 3 e 4. Avançado, depois lá para o 4 aprimorado. Então, hoje, infelizmente, se a gente pode falar assim, é um grande problema a incipiência, o estado inicial de gerenciamento de risco. Mas para tudo existem soluções. E aí a gente pode já, enfim, trocar um bate-bola aqui e falar das consultorias de modo específico. Tá? Inclusive, este ano a gente promoveu uma consultoria bastante utilizada, vai ser utilizada pela gestão, e aí a gente promoveu um treinamento, facilitação e gerenciamento de risco, com assessoramento, com a entrega de um produto, que é um manual de gerenciamento de risco. Lembrando que é uma proposta, uma minuta, e quem tem que implementar é a gestão, e não a própria auditoria. Então, a gente conseguiu promover. Estamos com a tendência de prestar uma consultoria o próximo ano, voltada a colaborar na facilitação e no treinamento e disseminação da gestão de risco a nível tático e operacional. E aí a gente fez um estudo quanto a isso, né? A gente fez um belíssimo trabalho, a unidade, em auditoria baseada em risco, mais voltado ao gerenciamento de risco. E a gente concluiu no relatório que podem ser melhorados vários mecanismos, não só dos órgãos de governança interno, quanto o comitê de governança, gerenciamento de risco, como também outros fatores, outras ferramentas de disseminação. Então, a gente provavelmente, próximo ano, a gente vai prestar essa consultoria, e aí a gente queria deixar essa dica também. E no segundo ponto de problema, que a gente acha muito recorrente, é na redução da independência. Isso é uma das coisas que a gente ouve muito, né? O auditor tem ainda um paradigma, né? A gente vai se aproximar muito da gestão, vai perder a independência, mas a gente tem que entender o que é independência. Existe duas vertentes, a independência pelo pensamento e a de aparência. Quando a gente fala de pensamento... Oi? Desculpa te cortar, Bruno. Só que veio na minha mente, você falando aqui sobre independência, que é até algo para a gente aproveitar aqui e deixar explícito. Nós não somos um corpo estranho na universidade, né? O que nós não podemos fazer atividades que sejam concomitantes num processo cíclico. Por exemplo, eu não posso comprar e pagar. Eu não posso comprar e receber, né? Porque eu tenho que ter aí uma distribuição de funções que justamente nos permita evitar que alguém tenha uma vontade expressa de fazer algo ilegal, né? Então, e é importante, até para os novos colegas que estão chegando, vem para a auditoria com esse discurso, eu não posso fazer atividade de consultoria. Nós somos um órgão consultivo, né? Nós podemos emitir uma opinião que venha ajudar a universidade. Só trazendo rapidamente para não prolongar mais e deixar você expor, mas nós temos experimentado aqui na UFPR sermos ouvidos e utilizados numa interlocução perante os órgãos de controle externo. As pró-reitorias têm enxergado na Audin da UFPR um elemento que pode ser um interlocutor e trazer uma sugestão para dúvidas que eles tenham perante os órgãos de controle. Então, essa semana mesmo eu tive uma experiência dessa, em que nós discutimos uma questão relacionada às compras nessa pandemia, porque nós ajudamos um dos hospitais aqui do Paraná. É um hospital estadual, mas que nós ajudamos na gestão dele com a expertise que nós já temos no hospital universitário.
Então, uma dúvida que surgiu lá em relação a essa emergência, né? A ser uma unidade para atender a pandemia e a Pró-Reitoria nos chamou justamente para participar de uma interlocução. E eu vejo que isso você mantém a independência, mas ainda assim você consegue emitir uma opinião, ser consultivo e agregar valor para a instituição que a gente está, né? Isso, exatamente. Eu acho que a tua fala agrega muito valor no ponto que eu vou falar. Essa falta de independência que muitas vezes é confundida. Primeiro a gente tem que saber o que é a independência. Qual é a forma que reduz? Então a gente tem dois tipos. A primeira é a independência do pensamento, que é justamente baseada em evidências, fatos, e aí a gente está falando já de julgamento profissional do auditor, então a gente está falando isso aí em qualidade dos trabalhos de auditoria interna governamental, e para isso a gente não pode esquecer que tem tudo a ver com auditoria baseada em risco, né? Porque quando a gente vai implementar uma auditoria baseada em risco, a gente faz não só a capacitação dos auditores, bem como também uma revisão de todos os papéis de trabalho da unidade, né, e deve, inclusive todas as políticas, manuais e tudo mais. E para isso a gente consegue reduzir essa aparente falta de independência do pensamento, que aí é simples, é fácil com gerenciamento efetivo de auditoria, né, de gestão de auditoria, a gente conseguir eliminar. Agora, o grande problema é a independência de aparência, que aí tem muito a ver com os fatos e circunstâncias como os terceiros vê o auditor. Aí já é um pouco mais assim, que não se controla, né? Está um pouco fora da seara. Mas aí eu trago essa ausência de independência, ou até mesmo uma redução possível, mas que ela é reduzida possivelmente com a implementação dos papéis de trabalho. Então, assim, quem tiver com medo de implementar auditoria baseada em risco, porque vai sair dos castelos, né, da auditoria, vai estar mais próxima do gestor, isso não quer dizer nada de perda da independência, porque os papéis de trabalho vão guiar o auditor para que ele tenha, de fato, a independência do pensamento. Agora, um pouco que não dá para controlar é a questão da aparência. Mas aí, como a gente diz que é um problema, então tem uma solução. Então, primeiramente, é você implementando os papéis de trabalho e as políticas que uma unidade ela deva ter, tá? Para recepcionar uma auditoria de fato e de direito baseada em risco. E aí tem a questão também da capacidade técnica da unidade. Então, muitas vezes, a gente acaba percebendo que um auditor em específico, ele tem medo de implementar uma técnica, que é um teste de controle na fase de planejamento. Então, assim, por quê? Muito se deve com a tendência da auditoria tradicional. Isso aí não é culpa específica de ninguém. Então, a gente, por muito tempo, promoveu uma auditoria tradicional que agora a gente tem que adequar. A roupa não já veste mais com a nova administração pública. Então, o caminho é, de fato, capacitar a questão técnica, né, para reduzir essa assimetria informacional e deixar bem treinados os auditores, porque a fase de planejamento é a mais recorrente de problemas que vão dar lá na frente, na execução, na fase de relatório, na fase de monitoramento. Então, o planejamento é tudo. Se você não sabe planejar, então esquece, volta no primário da gestão, do gerenciamento, porque vai ter problema. E quando a gente fala isso, a capacitação ela é, de fato, um problema, uma dificuldade, mas por si só ela pode ser resolvida, capacitando, simples, fazendo treinamentos específicos voltados a implementar os papéis de trabalho, o que é, de fato, uma auditoria baseada em risco, como fazer um teste de controle. E quando a gente fala teste de controle, é bom a gente, novamente, reforçar esse tema, porque a gente está falando o seguinte, é verificar a justeza daquele controle, porque muitas vezes a própria unidade avaliada, ela pode vir com o seu mapa de processo, ela pode vir com seu controle, dizendo, eu tenho esse controle, eu tenho esse risco-chave, eu tenho esse objetivo-chave. Tá, mas será que, de fato, aquilo é uma realidade? Porque se você, de repente, não faz um teste, não verifica a justeza dos dados que vêm da administração, inclusive isso faz parte das normas brasileiras de contabilidade técnica de auditoria que diz isso. Então, assim, é primário do auditor ele, de fato, conferir
se de fato aquilo corresponde com a realidade. Porque se de repente o auditor ele não faz nenhum exame no planejamento, ele vai estar colhendo no seu papel de trabalho de planejamento uma situação que não é. Então, assim, o risco de auditoria vai subir aí exponencialmente. Então, no final, há o risco do relatório de auditoria não retratar de fato o que é. Então, porque a gente trabalha com amostra. Falar de auditoria é falar da asseguração razoável. E é bom entender o porquê da asseguração razoável. Porque a auditoria, como linha que agora não é mais defesa, mas ela está junto, inclusive a fez um ótimo trabalho nesse sentido, né? Bem como até o manual do TCU também, de governança, retrata as linhas de governança que estão muito mais de coordenação e comunicação, agora não mais de defesa naquela ideia. Então você tem aí... Defesa é uma palavra muito pesada às vezes, né, Bruno? Uma palavra que volta nos primórdios da auditoria, né? Que é aquele de caça às bruxas, né? E quando você fala governança, é um processo polícia elétrica, né? É um processo mais moderno, né? E aí, falar de asseguração razoável é isso, a gente fazer uma amostra quando a gente for examinar, e a gente está falando do planejamento. A gente ter de fato, porque ninguém vai ter recursos humanos e materiais para avaliar um conjunto da obra. É insano. Então, assim, a gente faz apenas parte daquela população e para isso a gente usa, né, de fato, a amostra e para retratar de fato o grupo de contas ou especificamente o que você esteja avaliando, você está declarando aquela amostra para o resto daquele, entendeu? Todos os itens. Então, assim, é insano o auditor ele pensar que de fato ele não deve validar, ele não deve promover uma reunião, ele não deve fazer uma reexecução do controle, ele não deve fazer, enfim. Então, assim, é uma das coisas que a gente vê e está muito ligado ao terceiro ponto que eu trago aqui, que é resistências às mudanças. E essas resistências, não pense em você porque o ser humano é ruizinho, porque a pessoa não quer, é porque, na verdade, tudo que é novo gera um pouco de desconforto, além do medo. Então, é natural para qualquer pessoa, não só porque falta capacitação, mas falta, sim, um grande planejamento gerencial da unidade. Então, assim, não é culpa especificamente de X, Y e Z, mas é culpa, talvez, endógena. Então, está dentro da unidade de auditoria. A gente tem que fazer um exame interno e ver onde, de fato, está errando para poder implementar, de fato, uma auditoria baseada em risco. O que também não quer dizer que não tenha problema exógeno, vindo de fora para dentro. E aí a gente está falando até mesmo a nível da instituição. Então, assim, a gente depende para implementar uma auditoria baseada em risco de cima para baixo, só se de fato houver um nível adequado e de segurança para o auditor ele levar em consideração o gerenciamento de risco da instituição. Se não, se for incipiente, é método alternativo. Agora, o método alternativo não dá nenhum problema para que você implemente ela de baixo para cima, é totalmente possível, porque você vai estar fazendo o estágio, em vez de ser em cima, você vai começar a subir até verificar onde está o problema, né? E aí uma outra coisa que tem a ver muito com isso, que a gente acaba percebendo, é a questão de metas e objetivos. Muitas vezes, metas e objetivos desarrazoados para as unidades avaliadas são inseridas dentro de documentos institucionais, e aí a gente está falando já até de risco de integridade. Se você não sabe a meta, ou você estima uma meta desarrazoada para o setor, você vai aumentar incomensuravelmente o risco de fraude, o risco de erro significativo. Então, assim, é preciso que a gestão, de fato, ela esteja inserida no debate, e quando a gente fala isso, a alta administração mesmo, o dirigente máximo, e ele entenda o que de fato é gerenciamento de risco. Porque na instituição privada, a gente já tinha isso há muito tempo, já se discute isso com a quebra da Bolsa de Valores, subprime nos Estados Unidos, né? Tanto desajuste lá que contábeis. E aí você tem a metodologia muito boa, que é o AICPA, né, que são a instituição dos americanos lá, dos contadores públicos. E eles fizeram uma metodologia, assim, uma fórmula que é simples de você aplicar. E aí a gente tem adotado nesse sentido, já terminando a ideia, dos principais problemas na hora da implementação
e o que pode ser feito, já finalizando esse quarto ponto, quanto à resistência a mudanças, e aí eu já dou uma dica. Você pode estabelecer, sim, e deve, uma política de gerenciamento de risco de auditoria. Não é um gerenciamento de risco como a gente está acostumado a nível da instituição, mas olhar para dentro o risco de auditoria. E para olhar para dentro... E olhar o risco do auditor, a gente está falando o seguinte, a gente tem que levar em consideração o risco inerente, que é da instituição, da atividade que ela exerce, existe o risco, e tem o risco de controle, que é quando você implemente aquilo e talvez falhe, aí você vai chegar no risco residual, ou que se chama também o risco de distorção relevante. Então tudo isso vai fazer você chegar até uma fórmula que você vai pegar essa formulazinha, você pode jogar para você dizer o seguinte, qual é o procedimento que eu faço de auditoria? Teste substantivo? Teste de controle? Qual é o risco que eu vou avaliar? Risco extremo? Geralmente é um bom caminho o risco extremo. Mas para isso, para chegar nesse nível, você tem que saber que validou. Você tem que ter certeza. Então, isso no planejamento é crucial. Eu vejo que um dos problemas, isso aí é baseado no que a gente vê e percebe, que o planejamento ele é gasto muito pouco tempo e se executa mais do que planeja. Isso está errado. Essa dicotomia ela tem que acabar porque um bom planejamento, na hora da execução, você já sabe o que vai fazer. Tu já tem um roteiro de entrevista, você já tem um roteiro do seu risco que você vai testar, você já sabe qual é o grupo de contas que você vai analisar, qual é a despesa, enfim, a depender em cada avaliação. Então, eu acredito que a fase de planejamento, ela pode demorar um pouquinho e deve, até porque a gente está falando o seguinte, de vários estágios de planejamento para fazer um ABR. É você verificar, fazer um levantamento depurado, não só pelo que a gestão entrega, mas para a realidade que de fato é aquilo. Senão você vai estar indo para o campo de guerra com uma venda. Então, praticamente você vai levar um tiro e aí você, no risco lá do relatório, você vai estar retratando, em vez de B, você está falando A. Ou, de repente, você está falando A, está falando B. Então, você está falando uma outra língua, né? Uma torre de Babel, uma loucura. Então, assim, o risco de auditoria, e aí eu já encerro nessa parte dos problemas, você pode ter esse caminho como baixa de resistência à mudança, não só a capacitação, mas também a política, tá? E aí, por que fazer onde tem o quê? Como tem o porquê, né? Aquele famoso 5W2H, o quê, como, porquê, quando, quem. E aí a gente vai, por que fazer uma ABR, né? A pessoa pode estar se perguntando, por que fazer uma auditoria baseada em risco? O primeiro ponto, que é o conhecimento focalizado nas questões do controle interno. Então, assim, a gente, como detentor de um cargo de relevância dentro da instituição, a gente tem que conhecer todos os aspectos. E voltar ao controle interno é dizer o seguinte, aquele controle vai, de fato, ser efetivo ou inefetivo. Ou seja, ele vai barrar um erro significativo ou vai ter uma fraude? É uma possibilidade, pode ser que sim, que não. Então, a avaliação independente é justamente para verificar, já no planejamento, a justeza, bem como na hora de execução. Então, percebam bem que controle interno a gente já deveria estar familiarizado. Inclusive, a gente debater com maior enaltecer bem o tema, porque, de fato, é o que a gente conhece. Então, controle interno é o que vai dizer o seguinte, você vai alcançar o objetivo sim ou não. Você tem um possível erro ou fraude? Se tiver, já era. Então, aquela unidade avaliada vai estar prejudicando a instituição no campo que é do nosso conhecimento. Então, a gente tem que interferir para promover essa melhoria. E no outro ponto, existe também um menor desgaste com a unidade avaliada. Porque quando a gente está fazendo o que é, de fato, agregador, a gente consegue lá na ponta perceber que o cara está lá, poxa, que legal, a auditoria realmente fazendo o que deve, não me policiando, né? Ele enxerga, e aí né? acaba... Enxerga, ela consegue enxergar onde tem um risco. Eu acredito o seguinte, a gente tem que acreditar na boa-fé das pessoas. A gente não pode ser como os antigos filósofos ingleses, na sua maioria, que eram pessimistas, lá, alguns filósofos lá na época do iluminismo, o pessoal lá do campo de ciências sociais, e até alguns antes, na Grécia Antiga, enfim. Mas a gente acaba percebendo que qualquer gestor ele não quer errar. Mas, assim, qualquer um pode errar. Basta estar trabalhando para errar. A auditoria, ela também não é infalível. Então, a gente tem que olhar um pouquinho para dentro e descobrir quais são nossos erros, quais são nossas virtudes e trabalhar melhor isso. E falar de auditoria baseada em risco implementando é isso. A gente olhar, poxa, o que a gente está errando hoje? O que a gente pode consertar no futuro? E aí a gente já desemboca na qualidade dos trabalhos
quanto ao campo do IACM, né, na maturidade. Então, para a gente chegar nesse campo de uma implementação perfeita de auditoria baseada em risco, quer dizer sacrifício, esforços, planejamento. Então, assim, é uma coisa que não nasce da noite para o dia, mas é uma coisa que você vai desenvolvendo de acordo com aqueles problemas que a gente mencionou. E aí tem um terceiro ponto, também, que você vai ver lá na frente, que melhora a dinâmica das recomendações. Todo o processo de monitoramento, aqueles atropelos que, eu não sei se você já passou, Luiz, a tua equipe aí, mas eu já passei nos meus trabalhos, de monitorar uma coisa que você chega no final, puxa vida, eu não consigo, gera uma angústia, porque você vê que travou, fica um negócio ad eterno. Então, assim, é uma coisa que nunca acaba, surreal. E aí você monitora, chega um momento que você olha assim, puxa, eu estou desestimulado, porque fazer um trabalho dessa forma, qualquer um faz. Então, assim, a gente precisa, de fato, reconhecer nossas fragilidades para que a gente possa mudar. E um ganho é no campo do monitoramento, viu? Pode ter certeza que o monitoramento, quando a gente for fazer, a gestão, inclusive, ela vai ter todo um apoio para que, de fato, aquilo que foi traçado na reunião de busca conjunta de soluções, para quem não conhece, tá, e não está familiarizado, é na hora da execução a gente faz uma reunião com o setor auditado, justamente para promover uma discussão nova. Eu acho que a gente tem que discutir com o gestor, muitas vezes porque a gente recomenda por recomendar, e não dá mais para a gente passar adiante, elevar o nível de maturidade, recomendando por recomendar. Eu acho que a gente tem que discutir com o gestor. O gestor que está lá no dia a dia, ele muitas vezes conhece mais até do que o auditor, né, que chega de fora, por mais que a gente tenha feito, né, um bom trabalho de planejamento e execução, mas ele sabe se de fato aquela recomendação ela vai conseguir ser tomada a cabo, né, que vai ser implementada o mais rápido possível, porque o que a gente quer é promover melhoria rápida. A gente não pode mais discutir coisas que já estão na administração geral, quando a gente fala isso na área privada, há muito tempo. Eu acho que a gente tem que promover agora indução de melhorias de forma assim, bem palotina mesmo, ir para cima, sair dos castelos. Eu estou vendo aqui o Marcos Braga, um grande amigo meu que eu tenho maior admiração por ele. Marcos Braga é uma figura que eu tenho, assim, maior respeito. Tantos outros, né, para não ser também, como posso dizer, esquecer de algum nome, mas eu vi ele falando aqui, e ele fala muito essa questão de ficar encastelado, né, dentro dos seus castelos. É preciso o auditor sair, e essa falta de independência é uma mentira, porque a independência, como a gente falou, do pensamento, ela é reduzida, que é o julgamento profissional, é evidência, é fato, tem fato. É isso, beleza, então, julgamento profissional, então não tem falta de independência. E aí um outro ponto que eu queria tocar, viu, é uma redução dos custos da auditoria interna governamental. A gente acaba verificando que o custo, tanto quanto de recursos humanos, materiais, ela é dissipada, não dá para ser 100%, mas na sua grande maioria os custos eles caem drasticamente, porque quando você faz uma auditoria baseada em risco, você agrega alto valor, e a gente está falando de alto valor para a sociedade, que é a parte que inclusive a gente nos cabe, né? Que nós somos os taxpayers, ou numa outra linguagem, os pagadores de impostos. Então, assim, a gente tem que exigir um serviço de qualidade, e aí vem a questão da auditoria interna governamental como um órgão de governança interno que tem que se desencastelar. E aí eu uso até a fala de Marcos Braga, que assim me emociona, porque quando eu vejo uma palestra dele, é de arrepiar. Tanto quanto o meu amigo que está lá no Ministério da Defesa, o Bruno Dantas. Não é o ministro do TCU, mas o dia ele chega lá. Então são pessoas assim que eu tenho o maior carinho, respeito e assim até uma certa ousadia de ter como espelho. E aí o Marcos Braga coloca muito isso. Então a gente tem que sair, cara. A falta de independência não existe. A auditoria baseada em risco é evidência, é fato, é qualidade, suficiência, apropriação, é discussão com o gestor, discussão de alto nível, não é discussão de jardim da infância, né? Pois bem, e por último, o relatório ele acaba sendo um produto. A gente nunca encarou isso na auditoria tradicional, fazia um relatório por fazer, tal, não sei o quê. Não por fazer, mas assim, se acatar, acatou, tal, não sei o quê. Mas não, o relatório, ele é uma peça primordial para o desenvolvimento de políticas, como exemplo, governança. Quando a gente fala governança pública, a gente está falando de tudo. Liderança, estratégia, controle. Então, ora,
vamos deixar essa visão encastelada justamente de fora, porque a discussão está na efetividade das auditorias internas. O Brasil não dá mais para esperar no seu desenvolvimento de discussões que já existem nesse campo. Eu acho que a gente tem que avançar para induzir essa melhoria, que de fato é um tema que, além de ser relevante e caro, ele é urgente. Não dá mais para a gente tratar uma auditoria tradicional, ficar discutindo o sexo dos anjos, ir por um caminho de julgamento profissional que, eu acho isso. Achar, todo mundo acha, inclusive o inferno tá cheio de achismo, né? Então, não dá mais para a gente dar essa mídia para a auditoria tradicional, da auditoria baseada numa metodologia que já está ultrapassada. Então, a auditoria baseada em risco vem nesse sentido. E aí, é uma coisa que a gente consegue ver que a governança dentro da instituição, ela começa a utilizar os produtos que são os relatórios. Então, ela começa a ver que, por exemplo, a gente fez uma avaliação de risco, e lá o comitê de governança, que é gerenciamento de riscos, controles e integridade, ele pode utilizar aquilo para retroalimentar. A gente está falando do ciclo PDCA, né? Planejar, fazer, checar, avaliar e rodar novamente. Então, o planejamento é isso. Então, é um produto de alta relevância. As auditorias internas governamentais é uma ótima ferramenta para o gestor quando, de fato, e aí você chamou a atenção, viu, Luiz, para o de fato, que é a questão que a gente era muito conhecido como policialesca. Então, assim, não dá mais para a gente deixar nesse campo da auditoria tradicional, que muitas vezes a gente corria nesse erro. E aí, inclusive, eu queria tocar num ponto, porque o ponto da accountability, né, que é o debate que é da prestação de contas, accountability, leia-se prestação de contas. Então, o órgão que promove isso com maior facilidade é a auditoria. Ele vai dizer como é que está a saúde de uma determinada área, ele vai dizer no seu relatório anual de auditoria interna como é que está a saúde de modo global, baseado nos trabalhos individuais. Então, assim, é muito pertinente e urgente que a gente promova essa accountability. Quando a gente fala prestação de contas, a gente está falando também do campo da publicidade, da transparência. Porque nem ser público, né, da publicidade quer dizer transparência. Transparência é abrir os dados. Permitir então, o controle social, né? Controle social. Inclusive, eu falo até um pouquinho mais com tranquilidade, até com um pouco mais de alegria nos olhos, nesse tempo, porque a minha pesquisa foi na corrupção municipal e os fatores relacionados com os municípios com alto e baixo índice de corrupção. E aí a gente acaba percebendo que o controle social, quando a gente fez a regressão logística, a gente conseguiu comprovar que o controle social ele é indispensável até ainda mais do que a transparência passiva. Porque a transparência passiva, o cara vai lá, chega, pede uma informação, o cara vai lá de praxe dá publicidade. Sim, mas não é abrir dados. Então, o controle social, ele pode promover isso diretamente e indiretamente. Quando a gente fala diretamente cidadão, indiretamente a questão dos conselhos, né, municipais e por aí vai. Então, o controle social, a auditoria, ela deve promover continuamente esses esforços, porque quem ganha é a gestão pública, quem ganha é a administração pública, e aí a gente está falando de auditoria baseada em risco, nós somos órgãos de governança interno, então a gente tem que promover. Eu acho que a discussão não dá mais para ser como aqueles meninos de antigamente, né, que a gente brigava pelo doce ou pelo pirulito. Não, vamos lá, desfaz esse jogo aí, que a gente estava conversando até sobre jogos, né, de futebol, bater um papo rapidinho aí com uma ideia, mas acabou, joga a bola no chão, vamos acalmar o time, vamos fazer o seguinte, vamos capacitar, vamos dar ferramentas, instruir, fazer política, manuais, papéis de trabalho, porque aí de fato a gente vai conseguir induzir essa promoção de governança, porque é muito melhor a gente falar de governança, porque é um guarda-chuva, né, cabe tudo lá dentro. E aí eu queria, se você me permitisse, que eu acho que vai 15 minutos você vai abrir para perguntas, né? Que é 1 hora, né? No Instagram. Isso aí eu não vou me alongar mais um pouquinho, eu te prometo mais 5 minutinhos. Não, fica tranquilo. E aí, eu queria deixar bem claro
que mesmo que a instituição ela não tenha o seu gerenciamento de risco de modo avançado e muito menos aprimorado, não pensem vocês que não dá para fazer auditoria baseada em risco. Não, não, não. Muita calma nessa hora. Dá sim, de modo para baixo e para cima. E aí você vai fazer tudo aquilo que a gente falou que é um problema hoje para implementar. E aí você vai solucionar. Solução. E aí uma das coisas que a gente acaba percebendo que é a incipiência. Muitas vezes as próprias auditorias internas acreditam que por ter feito uma política, por ter feito, né, um conjunto de mapeamento dos processos, um conjunto de metas, objetivos, tal, mas isso não quer dizer nada, porque muitas vezes os próprios gestores, em algumas IFES, eles não estão acostumados com o debate, às vezes são docentes, né, de outras áreas, então a gente tem que promover e induzir esse debate para o melhoramento. Então a gente saiu um pouquinho dos nossos castelos e promover consultorias específicas, que se de fato a gente quer ver a instituição progredindo, chegando lá no nível 3, porque geralmente nível 3 a gente está falando de Banco Central, de bancos, né, que já lidam, respiram com risco a todo momento, mas eu acho que a IFES, tanto IF quanto F, precisa, de todo modo, promover consultorias para que, de fato... E aí eu queria só finalizar o seguinte, a unidade do IFPB conseguiu customizar uma política de auditoria, tá? Inclusive a gente vai disponibilizar a minuta, tá? Que inclusive pode ser melhorada. A gente tentou fazer uma política que retratasse de fato o risco de auditoria, que tem muito a ver com o risco da instituição. A gente está falando de segurança de auditoria, de atividade de auditoria interna. Para perguntas, para suas considerações também, Luiz. E aí, é o seguinte, não, na verdade, agradecer por toda essa audiência que nós tivemos aqui essa tarde, agradecer a todos que acompanharam um pouquinho da nossa fala aqui, desculpe um pouquinho se a gente se estendeu, auditoria é muito caro e a gente fica muito feliz e empolgado sempre quando fala. E fica aí, passo a bola para você, Luiz. Antes da gente passar para as perguntas dos colegas que devem estar ávidos por saber um pouco mais, por tirar algumas dúvidas, eu queria só dar uma consideração no discurso do Bruno, quando ele falou da questão dos gestores, que são muitas vezes professores alçados à cadeira de gestor, né? Eu vejo, como a gente está falando de risco, eu vejo também nessa abordagem dos reitores, dos pró-reitores, acabar colocando pessoas como gestoras que não tiveram um treinamento anterior em gestão pública como um risco, né? As próprias instituições nossas, eu falo, elas têm que promover mais cursos de gestão pública. E isso deveria ser, inclusive, um ponto de consideração para que a pessoa esteja capacitada para ser um gestor público. Sabe por quê? Porque muitas vezes nós vamos fazer uma auditoria e o discurso do professor, que está lá como gestor, mas ninguém me falou isso, ninguém me avisou isso, eu não sabia disso, né? Mas a partir do momento que ele aceita uma CD, uma FG, e ele quer ter uma sala para ele, quer ter secretário e tudo tem um ônus e tem um bônus. Então, ele também tem que estar preparado para correr atrás de uma capacitação também em gestão de riscos. Então, quando você fala dessa condição que o professor muitas vezes ele cai de paraquedas numa determinada área, e eu vejo isso também como um risco. O risco daquela unidade é o quê? É não existir uma senioridade, não existir uma experiência por parte de quem está conduzindo as atividades. Aí ele assina qualquer coisa, daí ele aprova qualquer coisa, né? Ele permite que um processo licitatório vá à frente sem os mínimos de pré-requisitos de avaliação de riscos, e daí, lá na frente, a gente chegou num ponto que às vezes não dá para retroagir e um dia a multa vem, né? Mais cedo ou mais tarde a multa vem, e daí
é um problema. Então, eu vejo muito, isso que o Bruno falou é muito pertinente nessa questão, inclusive da gente, nós como auditores, promovemos essa campanha, né, nas nossas instituições, né? Curso de gestão pública para quem quer ser o gestor ou quem já está lá, correr atrás, né? Se nós temos que nos capacitar, né? Eles ainda mais, né? Eles ainda mais, né? E então eu queria aproveitar aqui também, já ir agradecendo antes de passar as perguntas, e agradecer a própria UNAMEC, né? A UNAMEC que tem tanto, faço orgulho de nós pertencermos a essa instituição, né? E eu creio que, apesar da demora, apesar das coisas no Brasil terem o seu ritmo, eu creio muito que nós teremos grandes modificações e alterações benéficas para a nossa carreira em todo sentido, com a UNAMEC como uma das nossas interlocutoras perante o governo. Então, eu queria aproveitar aqui para colocar as perguntas dos colegas, né? Esse campo aqui, para que vocês possam aí tirar suas dúvidas em relação a essa implementação, já que o Bruno aí já tem uma expertise nessa área. Não sei se o Bruno consegue ver ali as... Você quer ler aí as perguntas? Que aí eu vou respondendo. Você tenta selecionar as perguntas, que eu vi aqui que tem muitas perguntas, né? E já, quando você vai lendo aí, viu, Luiz, separando, eu queria agradecer aqui a todos que estão nos ouvindo aqui, essa audiência belíssima, e também agradecer a própria unidade de auditoria interna, mais uma vez, do Instituto Federal da Paraíba, que é uma das instituições, inclusive a própria auditoria, que tem levado o trabalho a cabo a seríssimo, então a gente tem que exaltar o time, então um time profundamente qualificado, e aí eu não poderia deixar de fazer essa menção honrosa a todos eles da unidade, tá? Ó, temos uma... Pode falar, Bruno. Pode falar. Temos uma pergunta aqui da Marília Pinheiro Melo. Como promover a adesão da gestão à análise de riscos realizada pela auditoria? Você repete porque cortou. Marília, eu entendi. Marília foi a minha chefe lá na UFESA, no qual eu tenho bastante carinho e assim, admiração por ela. Fiquei muito feliz com a pergunta dela. Tu pode repetir, por gentileza? Como promover a adesão da gestão à análise de riscos realizada pela auditoria? Como promover? Como muito boa pergunta. Né? Assim, como que ela vai comprar a ideia, né? Eu creio. Muito boa pergunta, porque uma das coisas que ficam é essa insegurança por parte do auditor em levantar, possivelmente, não só os processos, bem como o risco. Porque quando a gente vai falar de gerenciamento de riscos e controle, a gente já tem que saber qual é o processo. Então, muitas vezes, uma unidade avaliada, e a gente está falando de pró-reitoria, uma diretoria, então, muitas vezes, vai depender de cada arranjo, quando a gente fala de FUF, que algumas coisas mudam, né, algumas nuances. E aí acontece o seguinte, muitas unidades, eu acho que acontece com quase todas, aonde passa a auditoria, geralmente não tem o processo bem mapeado. Então isso aí já é um grande indicativo de problema, porque o processo, ele só vai existir o risco se existir o processo, então o risco está dentro do processo. Então tem que ter bem mapeado isso. Se não tiver, para tudo. E aí o que eu sugiro é que faça reuniões, né, brainstorm. Brainstorm é uma técnica da administração que qualquer um pode utilizar. O auditor, inclusive, deve promover esses brainstorm para facilitar, né, e acaba sendo treinamento também, na avaliação do planejamento, para mapear o processo, para depois a gente falar de risco e controle. Então, assim, eu acho que a pergunta de Marília é muito inteligente, porque, de repente, os problemas já estejam nos processos que não estão mapeados. E se não está mapeado, você não sabe o conjunto de atividades, você não sabe onde está o risco, muito menos o controle. Então, assim, é preciso primeiro ter um bom mapeamento. Se não tiver, o auditor ele deve promover, bem como também a questão do levantamento de riscos e controle. E ferramentas, quais são? Brainstorm, fazer reuniões, utilizar o teste de controle, reexecução, fazer entrevista tanto quanto com gestores e com os servidores de ponta, que a gente chama operacionais, e aí é bastante cuidado, porque às vezes a gente entrevista apenas o gestor e ele tem uma visão, às vezes, que ele nem sabe o que ocorre lá na ponta. Então é muito
importante a gente fazer entrevista também com gestores e servidores. Então, existe o caminho. E aí, qual é o caminho? Validar. É o seguinte, se o gestor ele não sabe para onde está indo, ele não conhece o que é processo, você pode levantar e deve. Porque é o seguinte, a gente está falando de risco de auditoria. A gente está dizendo o seguinte, de a gente concluir no campo das evidências e no julgamento profissional, que é o mais importante, que a gente esteja errado. Então, a gente pode ser induzido ao erro, não pela má fé, não nesse campo, mas eu digo assim, por desconhecimento mesmo, por assimetria informacional. Então, Marília, tua pergunta é muito interessante, eu acho que vai acabar ajudando outras pessoas que tenham essa dúvida. Então, a ideia é a seguinte, promover reuniões, promover entrevistas, testes para ver o controle na sua justeza. Basta a gente trazer como menção bem rapidinho o Titanic. Eu acho que todo mundo assistiu e todo curso, às vezes quando eu posso, eu ministro, eu coloco a questão do Titanic, como outras pessoas colocam também, não é novo. Mas a gente vê que lá existia uma política de gestão de risco, a gente está falando do tom da organização, pelo capitão do navio que disse que nada destruía. Então, só por si só, ele não sabia o seu processo, ou se sabia era de forma ingênua, na sua cabeça, a dimensão do risco era ingênua, os controles ingênuos, que até então que a gente viu os botes, não tinha para salvar todas as vidas, e a gente acabou vendo uma catástrofe que poderia ter sido evitada se uma auditoria tivesse passado lá antes. Então, assim, deixo aqui registrado, eu não sei se eu respondi a pergunta dela, mas as técnicas estão aí para a gente usar no planejamento, e deve, porque senão lá no campo de batalha, na execução, a gente vai estar vendado, assinando um relatório que a gente nem sabe qual é, viu? Tomem bastante cuidado. Bruna, vou selecionar mais uma pergunta aqui, porque infelizmente o tempo ele vai rápido, né? E nós só temos 1 minuto. É uma pena, eu fico muito triste, eu queria responder todos, e por mim, a gente passaria a madrugada todinha falando sobre auditoria. Eu amo. Você falou um ponto interessante aí, eu acho que falta mais auditoria nesse mundo, né? Se tivesse lá desde o Titanic, muitos problemas tinham sido minimizados. Eu tenho uma pergunta aqui do Kleber Cunha, o Kleber é seu fã, hein? Te chama de poeta aqui. Na verdade, eu não sei se ele é meu fã ou se eu sou fã dele. Menino de ouro. Então ele pergunta, na sua percepção, a Audin deve inserir na auditoria baseada em riscos temas que estão sendo auditadas por órgãos de controle ou em outras IFES, ou se ater apenas aos seus riscos internos? Boa pergunta essa. Boa pergunta. Na auditoria baseada em risco, temas que estão sendo auditados por outros órgãos de controle. Claro, mas assim, a gente tem que observar a questão do rodízio de ênfase, né? Se já tivesse sido feito um tema, ou uma unidade ter sido avaliada naquele tema por outro órgão de controle, aí a gente entra até no campo da CGU, bem como outra auditoria interna, se for outra auditoria interna, é tranquilo a gente utilizar, né? Porque está em outra instituição. Mas se for a CGU que já avaliou, tem que ver o rodízio de ênfase primeiro. Mas eu acho que é bem pertinente a pergunta dele, porque a gente acaba vendo o seguinte, os riscos, eles são desempenhados internamente por eventos, tanto quanto internos quanto externos. Então, de repente, por semelhança, e aí a gente está falando de UF para UF. Se a gente for para o IF para IF, tranquilo também, que aí a gente está falando... aí se a gente avaliar IF-IF, uma auditoria de IF com IF, dá tranquilo, que você pode fazer um posicionamento, um benchmarking. Inclusive, isso é uma ferramenta da gestão, da administração geral, que o auditor ele deve usar na sua auditoria, no planejamento, até mesmo na execução. E talvez a pergunta de Kleber seja algumas angústias de alguns. Então, esses riscos, eles podem ser, inclusive, verificados por outras instituições. Muito boa a pergunta dele, que eu acho que assim, eu acho que gera dúvida. Então, você pode fazer um recorte, sim, se a instituição, você deve. Inclusive, se você tiver acesso ao cadastro de risco de forma formalizada, por que não? Isso é papel de trabalho do auditor e é muito relevante a pergunta dele e urgente, Kleber. Pô, fico muito feliz em poder responder a tua pergunta, sempre inteligente suas perguntas. Contento, mas assim, fica registrado que, de fato, os riscos eles podem ser utilizados por outra auditoria, por outro órgão de controle, tanto externo também. Mas aí, de repente, você tem que avaliar o rodízio de ênfase, tá? O objeto de auditoria que já foi avaliado, o período, para não auditar e ser recorrente naquilo, quando você pode dirigir os esforços para outra unidade que esteja com risco significativo, até mesmo fraude, né?
O tempo nosso já vai finalizar, mas eu queria aproveitar É isso que uma o pena. Bruno está colocando. Isso que o Bruno colocou. Eu acho que nós devemos cada vez mais trabalhar com essa condição, essa questão de best practices que são feitas em outras instituições e trazer para nós. Inclusive, na UDIM, aqui do Paraná, nós temos levado isso para os órgãos. Nós sempre abordamos perguntas. Pessoal, não estava conseguindo entrar novamente, ele travou aqui quando deu 1 hora, mas eu queria agradecer a participação de vocês. Infelizmente, tem essa limitação de tempo, né? Eu creio que o tema que o Bruno colocou, ele careceria de 3, 4 horas para nós falarmos, né? Mas enfim, eu creio que por tudo que o Bruno abordou aqui, eu creio que a própria UNAMEC vai acabar disponibilizando novamente uma oportunidade para o Bruno estar trazendo aqui mais um pouco dessa auditoria baseada em riscos, né? Até inclusive como uma forma de sanear outras dúvidas que possam decorrer, né, aqui da nossa atividade em si, enfim, daquilo que nós vivenciamos no nosso dia a dia, todas as dificuldades que nós encontramos, e isso é muito bom para nos alertar, inclusive trazer uma outra abordagem de colegas que estão em outras instituições, né, do que eles têm feito, né, esse compartilhamento de ideias eu acho muito enriquecedor, e a UNAMEC e a UNAMEC e o FONAI tem trabalhado muito nisso, nessa questão de capacitação e publicidade dos nossos conhecimentos, né, divulgação dos nossos conhecimentos. Então, mais uma vez, eu quero aqui agradecer ao Bruno, não estou vendo mais aqui ele, infelizmente, né, entrando aqui, mas eu gostaria de agradecer a tudo que o Bruno trouxe hoje aqui, né, toda a experiência dele, todo o conhecimento teórico e prático que ele nos apresentou aqui, e parabenizar o UNAMEC por estar trazendo isso para a gente, né, já que nós estamos num tempo aí de isolamento, de afastamento, que permita que nós estejamos aqui novamente sendo habilitados para trazer algo melhor para as nossas instituições para o ano seguinte, né? Um ano que novamente vai ser um ano de desafios, né? Como nós já colocamos aqui, mas que ainda temos um tempo para planejar realmente toda uma abordagem, até no contexto que nós estamos vivenciando agora, né? Sei que as instituições de vocês estão também passando por várias dificuldades de ordem operacional, técnica e mesmo orçamentária, né? Nós temos vivenciado isso, e eu creio que nós temos que enxergar já o nosso risco como o que é a nossa instituição de ensino superior no pós-Covid, né? Ou na virada do ano, né? Então eu deixo aqui, né? E quero mais uma vez agradecer ao Bruno, né? Bruno, você foi fera aqui mais uma vez hoje, enriqueceu muito aqui com o seu conhecimento, né? Uma enciclopédia aqui para nós, né, em termos de auditoria, foi muito bom estar aqui com vocês, e eu agradeço a participação de todos os colegas aí e desejo a vocês também um ótimo período aí de auditoria para vocês, e sempre é muito bom poder contar com cada um dos colegas que também tem trazido para nós aí contribuições, seja no grupo da UNAMEC, seja no grupo dos chefes da auditoria. Então, um grande abraço e até a próxima.